E aí é o seguinte, a Dilma, junto com o Zé Eduardo Cardoso, entraram em ressonância, do meu ponto de vista, com esse processo, foram soltando coisas assim, que foram absolutos tiros no pé, tipo a lei antiterror, que, enfim, vai agora, tá na mão do Major Vitor Hugo, que é ninguém mais, ninguém menos do que o cara que era um 010101 Forças Especiais, Fort Bragg nos Estados Unidos, ultra operações psicológicas, faca na caveira, super formado em operações psicológicas, e aí, de repente, Major Vitor Hugo, que era um cara que certamente ia chegar a general de exército, porque tinha sido 01 em todos os cursos na vida e tal, resolve fazer um concursinho e entrar na Câmara dos Deputados para ir trabalhar em janeiro de 2015 no gabinete do Bolsonaro. Porque aí o que acontece? Dilma ganha a eleição, 15 dias depois, o Bolsonaro estava fazendo campanha política dentro da AMAN. E isso foi passando debaixo do nariz de todo mundo. Ninguém fez nada. E ele fez isso em 15, 16, 17, 18. Bom, assim, essa versão que os militares têm de que eles aderiram de última hora à candidatura do Bolsonaro é uma balela. Eles construíram a candidatura do Bolsonaro. Eles disseram exatamente qual tinha que ser a mudança de postura do Bolsonaro a partir de 2015. O Major Vitor Hugo provavelmente foi o coach dele nesse sentido. Ele pegar aqueles ataques dele a Maria do Rosário, por exemplo, não foram fortuitos. Foi porque a Maria do Rosário tinha entrado, ela era o personagem principal, ela foi o pivô da história do manifesto que os militares do Clube Militar fizeram contra a Comissão da Verdade. E ele sabia muito bem que isso ia galvanizar os militares em torno dele depois. Ou seja, todo esse processo, o que começou a acontecer? Uma enorme caixa de ressonância entre Dilma e os propósitos militares, que estavam rezando para ela fazer exatamente o que ela fez, que foi esticar a corda com eles na coisa da Comissão da Verdade, porque eles sabiam que isso ia ser, vamos dizer assim, a casquinha ideológica que eles iam precisar para convencer a tropa, de uma vez por todas, a aderir ao projeto e poder fazer campanha política dentro dos quartéis. Ora, a partir daí, o 2018 foi uma mega construção deles. Primeiro, a gente tem que pensar no que foi o papel do Etchegóin em tornar o Temer Temer, que, por sinal, era a pessoa que estava, durante ainda a vice-presidência, supervisionando a implantação do CISFRON. Isso é um dado bem interessante para depois a gente investigar melhor. Mas o que aconteceu numa altura dessas é que eles enfraqueceram o Temer até ele virar pó e o Etchegóin virar o homem forte. Em 2018, eles elaboram esse negócio da intervenção no Rio de Janeiro, que simplesmente trava toda a pauta de reformas do Congresso. Então, o que acontece? Eles fazem uma mega OPSI, onde conseguem manobrar a opinião pública, estabelecendo o Rio de Janeiro como um laboratório, para a ideia de que só eles e o Bolsonaro poderiam atender tanto aos anseios do mercado quanto aos problemas de segurança, blá, 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 toda essa história. Enfim, isso é um pedaço que eu analiso ali no capítulo 4, porque 2018, para mim, foi a Blitzkrieg, assim, foi a hora que eles botaram o cavalo para dar o sprint final na corrida. Mantiveram ele na retaguarda, convenceram a própria tropa e depois jogaram ele para frente. Então, é o seguinte, tudo que está nesse governo é um projeto que saiu da cabeça dessa turma de generais. Inclusive o Bolsonaro, que, do meu ponto de vista, não passa de como que eu posso dizer, de mais um agente proxy que existe com o único intuito de ser exatamente quem ele é. Esse papel do sujeito explosivo, do sujeito que faz
que alopra, que estica a corda, para eles próprios depois afrouxarem ela e virem como uma solução para os problemas que ele cria, ou seja, que eles próprios criam. Isso aí vai ser a tônica deles daqui para frente. Assim, eu não tenho bola de cristal para dizer se vai ser empichado, se não vai ser empichado, o que vai acontecer. Mas, enfim, foram tantas frentes que eles abriram. Eles se enfiaram de tal maneira em tantos setores do Estado que agora realmente eu não sei como desfazer esse nó. Só sei que esse nó só pode ser desfeito do mesmo jeito que ele foi feito, que é a partir do topo. É lá que tem que ter uma intervenção. Isso não é só uma opinião minha, é uma opinião dos militares com quem eu tenho conversado, os poucos que restaram que conversam comigo. Bom, enfim, eu acho que era mais ou menos isso. Eu falei demais até, né? Desculpem aí se eu acabei me empolgando aqui, mas enfim, vamos então conversar. Se sair um pouquinho além das 7, a gente vai. Então, tudo bem, Ana? Você assume? Eu venho de uma outra geração, porque eu já vou para os estudos de defesa e estudos estratégicos quando os governos progressistas eles lançam 2 programas, que é o Pró-Defesa e o Pró-Estratégia, que é para a formação de civis nessas áreas. Aí meu mestrado, meu doutorado, eles já são 2013, então é um outro momento, inclusive político, dentro das Forças Armadas, de como é que os civis chegam lá dentro, né? Então, acho que eu venho de uma formação um pouco diferente. Na verdade, porque o livro do Piero, ele é muito, muito rico em 1 milhão de detalhes. E acho que a apresentação dele reflete o livro dele, no sentido de muitos e muitos detalhes. Então, o que eu acho que... eu vou fazer uma provocação, que eu já fiz uma vez para ele, então vou fazer de novo. E outra... é tentar, de fato, acho que tem algumas questões no livro que elas merecem saltar no meio desse conjunto de informações. Então, acho que talvez o que eu vou tentar fazer um pouco é isso também. A primeira questão é sobre o conceito mesmo de guerra híbrida. O conceito de guerra híbrida, ele foi formulado nos Estados Unidos e na Rússia, ele chega aqui, ele é muito apropriado, inclusive pela própria esquerda, e, majoritariamente, quando ele surge na imprensa e na boca dos militares, é para criminalizar essa esquerda. No sentido de, a esquerda que protesta, quando ela protesta, ela luta por melhores condições de vida, ela está praticando guerra híbrida contra o próprio país. Assim, eu costumo usar mais os termos, seja do Muniz Bandeira, seja da Anistésia Sen, essa ideia de domínio do espectro completo, domínio do espectro total. E acho que tem uma questão que para a gente tem que ficar clara, porque às vezes as pessoas ouvem falar de guerra híbrida e fica parecendo assim, não, faz um pouquinho aquela guerra misturada com aquela outra guerra, aí primeiro eu faço a revolução colorida e depois eu vou lá e tomo o poder, ou eu tento dar um golpe em armas. Eu acho que a gente tem que pensar a guerra híbrida, o domínio do espectro completo, aí cada um faz as suas escolhas teóricas nesse sentido, como se fosse um polvo, assim. Você tem uma estratégia e tem vários tentáculos possíveis operando aquela estratégia com diferentes táticas de ataque. Então, lá o FER é uma tática de ataque, o processo de manipulação de dados é uma tática de ataque, o emprego da força em si é uma tática de ataque, as revoluções coloridas, forjadas, é outra tática de ataque. Eu acho que isso facilita para a gente, para não criar essa confusão, assim, não, primeiro eles vão fazer grandes protestos de rua, então foi 2013, e aí depois vai ser uma parte da judicialização, e aí a gente acaba se desarmando mesmo para essa multiplicidade de ataques que vem de várias fontes, judiciário, legislativo, das próprias ruas, das ferramentas de comunicação, ou a gente começa a achar que esses ataques eles têm orientações distintas. Então, assim, não, essa estratégia está levando para aqui e aquela estratégia está levando para colar. Sendo que não, isso tudo é orquestrado, a ideia é de um polvo mesmo, assim, e cada tentáculo faz esse processo de ataque. E acho que facilita para a gente também, aí essa é uma provocação que eu faço para o Pierre, porque esses ataques, eles não são novos na nossa história. Acho que uma das coisas mais importantes que o livro do Pierre traz, inclusive, é essa questão da datação. Porque as pessoas acham, muitas vezes, que esse compromisso que acontece do Bolsonaro com os militares é uma questão recente, acho que ele trouxe isso na fala também, né? Chegaram agora e sentaram na janela.
mas não, é um compromisso antigo. Então, eu acho que uma das questões que eu queria provocar no Pierre aí, do ponto de vista mais conceitual, é isso. Assim. São muitos tentáculos. Quais desses tentáculos, de fato, são novos, do ponto de vista da história política brasileira? Porque é isso, a guerra judiciária, quem luta a favor das causas populares já é julgado, preso, e acho que o Lula é um exemplo disso, mas já é julgado, preso há muito tempo, antes do Lula, inclusive. A questão da comunicação já existia. O que tem de novo? E aí quero provocar, porque você trouxe isso na sua fala, essa dimensão das operações psicológicas. A gente hoje tem um cenário de manipulação de dados, que dá uma ferramenta para o trabalho de inteligência muito diferente do que foi a década de 60, a década de 70, a década de 80. Essa possibilidade de você customizar as informações e oferecer as informações que as pessoas querem escutar é uma possibilidade fantástica para manipulação, como uma ferramenta mesmo de manipulação psicológica. Então, eu, pelo menos, quando leio o seu livro, assim, o que salta para mim é isso, assim, a gente já vem apanhando, existem múltiplas táticas de ataque já faz muito tempo, o que tem de fato de novo? Porque aí eu acho que a gente consegue organizar um pouco melhor, no sentido assim de separar, ó, essa tática está atacando por aqui, como que eu respondo a essa tática? Essa tática está atacando por aqui, como que eu respondo àquela outra tática? E aí a gente não fica igual barata mesmo, porque a experiência, a minha impressão, às vezes, quando eu olho para a esquerda, e aí eu falo para a esquerda lá do centro, sabe, gente? Não é tipificando um partido ou outro, assim, é que está todo mundo tão assim, que nós estamos apanhando por aqui, por ali, por aqui, por acolá. Como é que eu respondo? Eu acho que talvez a primeira forma de começar esse processo de responder é organizando, assim, ó. Não, essa aqui é uma forma de ataque deles, a nossa contra-resposta a esse ataque é esse. E, para mim, o filé do que você traz no seu livro, assim, de grande novidade, é essa questão das operações psicológicas, que aí casa com o CISFRON e esse conjunto de informações que você trouxe. Acho que você podia explorar isso, assim, é o que eu queria dar mais relevo, assim, no seu livro. Eu até quero escrever um resenha em algum momento, já não te falei isso, mas ainda não consegui encaixar na lista de tarefas. E a segunda questão que eu queria te provocar também, e aí é bom que a gente aproveita a presença do Genuíno, é essa questão mesmo de como que acontece esse enlace Bolsonaro-militares. Porque isso, militares é muita gente, né? Militares, a instituição, Forças Armadas, é o Exército, é a Marinha, a Aeronáutica. CPF não são, né? Porque ninguém conquista 6 mil boquinhas sendo só uma pessoa. Então, como que eles estão, de fato, se mobilizando nesse sentido? E segundo, assim, ainda nessa dobradinha Bolsonaro-militares, eu não sei até que ponto, porque, sem dúvida, o Bolsonaro é produto desses militares que se jogam para a política, isso não há dúvidas. Mas até que ponto ele é descartável ou não? Em que medida ele foi se tornando também importante nesse processo de conseguir aglutinar outros segmentos aí neopentecostais e dialogando com um neofascismo também, que não é bem o estilo que tem dentro das Forças Armadas, mas que tem nas forças de segurança. Acho que eu queria te fazer essas duas provocações. Quem não lê o livro, leia, porque isso, mesmo se for para discordar do Pierre, tem tanta coisa, mas tanta coisa ali em termos de documento e informação, que eu acho que é uma leitura imprescindível assim, para os dias atuais. Você acha que isso é um pontapé mesmo também para aquela primeira inscrição que sempre fica meio truncada, às vezes agora a gente vai. Granada, eu queria só acrescentar nem 2 minutos para o debate aí, informação. Primeiro, Pierro, eu queria uma informação importante. Quando o coronel Vilas Boas era assessor parlamentar, eu era deputado federal. E ele, como assessor parlamentar, ele era muito qualificado. E na discussão da lei da anistia, que já era general, eu levantei para ele a seguinte possibilidade, que era uma tentativa o Jobim me permitia que eu fizesse algumas tentativas sem ser em nome dele, mas os caras sabiam que eu não estava falando sozinho.
se eles achavam que era necessário, para manter a lei da anistia, admitir que houve terrorismo de Estado e fazer um pedido de desculpa. Aí ele me citou que participou como coronel daquela missão de El Salvador que negociou a paz com os guerrilheiros. Ele era coronel do Exército e participou da equipe. Eu te coloco isso porque é claro que ele disse que ia pesquisar, mas não disse nem não nem sim. Por isso que ele fala no livro que se dava bem comigo na questão da anistia, esse episódio. A segunda questão, quando o Enzo era ministro do Exército, isso bate com a tua pesquisa, criou-se um comando de generais, esse que você falou, ele, o Vilas Boas, o Etchegói, o Maynard, o Mioto, o Pujol, que era do CEIEX, e o Luna e Silva, esses generais formavam na batuta do Enzo. O Enzo era visto por eles como um cara legal, mas vinha da engenharia, não era de combate, não conhecia. Como o Lula indicou o Enzo com aquele princípio da hierarquia e da idade, eles operavam isso que você falou nas costas do Enzo, porque o Enzo não criava problema. Quando o Jobim ameaçou punir o Heleno, por causa da frase famosa da Raposa Serra do Sol, conversou com o Enzo, e o Enzo era isso, ele era da engenharia, não era da tropa, esse dado que eu te coloco. Assim, a terceira informação, eu peguei o Bolsonaro como militante sindical dos militares, quando os comandantes do Exército eram Gleuber, e aqueles dois do governo, né, do Fernando Henrique Cardoso e do Collor, e ele era meramente sindicalista. Ele foi alterando, ele disputou a base social sindicalista, e eu acho que eu concordo contigo que eles acoplaram o projeto nele, nesse sentido, tá certo? E a comunidade de informação operou por dentro das escolas e da inteligência, principalmente quando o Pujol foi o comandante do CEIEX. Você sabe que o Pujol teve um episódio na AMAN, quando a AMAN homenageou o Médici, quando a Dilma tomou posse em 2010, teve uma crise, eu participei um pouco disso, e ele saiu da AMAN e foi comandar o CEIEX. E o comando do CEIEX foi peça-chave para essa questão. Quando nós discutimos a criação da ABIN, eu apresentei uma discussão de um projeto de lei que separa a inteligência militar da inteligência de governo. Mas isso para eles era inegociável. Eles tinham que juntar tudo do chamado CISBIN, que é o que existe hoje sob o comando do Heleno, que na época do Fernando Henrique Cardoso era sob o comando do Alberto Cardoso. Eu estou te dando essas informações porque, do ponto de vista da teoria do teu livro, eu não tenho divergência. Eu acho que é importante você ter mais tempo para explicar, para dar informações para nós, militantes, de que essa questão militar é complexa. Eu acho que os governos do PT não trataram corretamente a questão. Eu digo isso no meu artigo Democracia e Forças Armadas. Eu faço uma autocrítica da minha vinculação, da minha participação como deputado de oposição e depois como funcionário do Ministério da Defesa. Quando eu era funcionário do Ministério da Defesa, eu percebi tensionamentos. Inclusive com a saída do Jobim, que era, por incrível que pareça, o Jobim tinha uma certa força com eles, e quando quando a Dilma botou o Amorim, eles fizeram de tudo para solapar a autoridade do Amorim no Ministério da Defesa. Coisa que eles fizeram com o Viegas. Vocês prestem atenção, essa carta do Viegas ao Lula, e na época nós discordamos, mas não podia falar publicamente, a demissão do Viegas e a manutenção do Albuquerque. O Albuquerque era da comunidade de informação. Eu queria só acrescentar isso, sempre dizendo, eu estou corroborando com o teu livro, com a tua elaboração. Muito obrigado.